pessoal, gostaria de apresentar para vocês a Cíntia. Ela vai fazer um evento aqui em Jaraguá do Sul de empoderamento feminino, de sagrado feminino, uma roda de mulheres. E a gente vai conversar um pouquinho hoje para saber a respeito do que vai ser trabalhado neste dia, tá bom? Cíntia, você pode se apresentar para a gente e contar um pouquinho da sua trajetória? Tá bom, querido. Bom, gente, boa noite. Obrigada, gratidão por estar aqui e por estar nesse movimento em Jaraguá do Sul. Quero deixar aqui um abraço grande para todos vocês que estão participando. Conta um pouquinho da minha trajetória, que é muito importante, porque esse trabalho, ele é o fruto de tudo que eu passei, vamos dizer, né? Eu comecei... Tá parecendo o padre o padre dos filtros. junto. Então, assim, Pode a minha falar, Cíntia. história, desde criança, eu tive muito cedo experiência com a arte, com música primeiro, né, com piano, e mais ou menos 9 anos, eu fui buscar um grupo de teatro. E eu fiquei apaixonada também por circo, eu vi um palco de teatro, falei assim, eu sabia que era esse caminho que eu tinha que seguir. E aí, eu comecei muito cedo, desde os 13, 14, 15 anos, já estava em grupos de teatro de um colégio, que a gente se apresentou para 200, 300 pessoas. Então, eu tive contato muito nova com exercícios de teatro, exercícios de canto, exercícios de corpo, exercícios de voz. E aí, com 18 anos, eu fui fazer universidade, eu fiz graduação em arte cênica, me formei e nas experiências, o teatro trabalha muito com a experimentação. Muito trabalho de criação, a gente pega uma imagem, muitas vezes, algo que a gente desconhece racionalmente, o que aquilo significa, e a partir das nossas impressões, a gente começa a despertar uma criação artística espontânea. O que aconteceu comigo é que nesse processo abriu muitas coisas que estavam no meu inconsciente, na memória do meu corpo, na memória da minha vida. E eu fui descobrindo no teatro que aquilo estava manifestando processos muito pessoais. E que existia formas de trabalhar nessa experimentação de energias, caminhos de curar, mas não compreendia muito bem. Então, eu digo que com 41 anos a minha vida começou e até hoje eu valorizo muito essa experimentação. Porque eu passei por processos muito pessoais de descobrir coisas de dentro para fora, que não veio de uma técnica codificada. Mas ao longo da minha vida, eu fui estudar os processos terapêuticos. Eu comecei com a Ayurveda, que foi a primeira terapia que eu me formei. Na Ayurveda, a gente trabalha orientação da ciência da vida, das forças do universo, das forças da natureza, compreende o corpo feminino, sabe trabalhar com as ervas, com pedras, junto, a yoga faz parte da Ayurveda, né? Vamos dizer que a yoga terapia, depois eu fiz uma formação em yoga, mas a yoga terapia é o processo que também a gente consegue colocar dentro do tratamento que fala da anatomia energética, do sistema de chakras, que são os corpos energéticos, que fala das posturas, de quais elementos a gente faz com as mãos, entre várias coisas, que são os asanas, os mudras. Então, eu fiz esse estudo por 4 anos, né? E depois eu precisei muito da minha vida para processos meus da constelação familiar. Então, eu comecei a fazer grupos, até que a gente fez junto, né, Cris? A formação da constelação. Então, nessas ferramentas, eu fui juntando conhecimentos. E na época que eu fiz a formação de teatro, eu fui uma verdadeira apaixonada pela técnica da máscara teatral, que é nada mais, nada menos do que as roupagens, que podem ser tanto físicas, como um adereço, como as maquiagens, como a indumentária, ela pode ser também uma máscara, né? E também como uma roupagem energética, tanto que tem um livro do Humberto Eco que chama Máscaras de Deus, que fala dos arquétipos como máscara. Uhum. Aí foi a partir desses estudos e dessas técnicas que eu comecei a entrar em contato com os arquétipos de vários panteões culturais e eu comecei a descobrir formas de trabalhar a cura com esses arquétipos, experimentando sem prévio conhecimento. Não foi assim, eu fui lá, por exemplo, no ritual, aprendi,
aprendi. Hoje eu estudei um pouco mais a dança indiana, eu estou sempre estudando as técnicas, eu sei como é abordado a técnica na dança do ventre, tive a minha experiência, estudo como autodidata a técnica da dança cigana, alguns movimentos, alguns elementos de mãos, né? Mas basicamente o processo de descobrir isso intuitivamente, que é o ponto X, e a partir disso que foi surgindo esse formato de jornada. E daí eu fui trabalhando a incorporação do conhecimento, do sistema de chakras, de como usar a yoga, de como usar as técnicas de Ayurveda, de como orientar com chás os principais problemas do sistema reprodutor feminino e do sagrado feminino. Então, foi assim que a coisa foi formando, tanto que eu tive que colocar um nome diferente, que é o Sistema Sintonia de Essência, onde ele tem 12 metodologias integradas, para poder abarcar tanta ferramenta e um caminho de usar essa ferramenta que sai um pouco do seu contexto. Porque a pessoa pensa assim, mas a Ayurveda é usada como? Ela vai estar ressignificada no trabalho da jornada, ela vai estar sendo colocada de uma outra forma. Então foi essa a minha trajetória, e aí eu eu nunca consegui sair da arte, eu nunca consegui sair do teatro, que foi minha primeira escola, música primeiro, depois o teatro, e a partir disso eu comecei a entender esse caminho. Então eu chamo de uma técnica chamada oráculo vivo, máscara sagrada, sintonia de arquétipos, teatro místico. Porque eu vou usando referências de cristais, de ervas, de símbolos, para que a gente possa construir uma forma de equilibrar o corpo energético. Uhum. E como é trabalhada a questão dos arquétipos dentro da jornada? Você pode explicar um pouquinho sobre arquétipos e como eles são trabalhados? Então, assim, o arquétipo é um termo, né? A gente usa muito arquétipos do sagrado feminino, mas muitas vezes as pessoas não sabem as origens. Ele foi popularizado, né? E da forma como a gente usa pelo psiquiatra e psicanalista, psicólogo suíço, o Carl Gustav Jung, que criou um sistema terapêutico que também foi embasado no sistema védico, tá? Porque tem muitas semelhanças com a filosofia védica, tá? Então, quando a gente analisa Jung, a gente vê que veio a estrutura do trabalho dele, mas, claro, ele tem todo um processo dele, da construção da psicologia analítica, ele é o fundador da psicologia Sim. analítica. E é um termo neoplatino, tá? Que os filósofos usavam, que significa uma matriz, um modelo original. Nesse conceito de matriz, modelo original, e no conceito também do arquétipo usado dentro do Jung, ele não tem forma. Ele é uma potência, ele é uma raiz que abarca muitas significações. Então, por exemplo, quando a gente fala arquétipos do inconsciente coletivo, significa que dentro das nossas percepções do inconsciente existem simbologias. Simbologia já é algo fechado, tá? Quando a gente fala símbolo, é algo que já tem uma forma, por exemplo, uma lenda é uma simbologia fechada, um Uma desenho, forma uma definida. iconografia, um simbolismo de uma deidade, de um panteão, é um símbolo fechado, tá? Mas quando a gente pensa de arquétipos, são matrizes de significações potenciais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando você fala arquétipo da bruxa, dentro do conceito do inconsciente coletivo, vai ter a bruxa de Hollywood, a bruxa da Branca de Neve, a bruxa que foi queimada na fogueira durante a Inquisição, a bruxa que é considerada dentro do cristianismo, por exemplo, como alguém que praticava o mal, a bruxa da tradição cultural, Wicca, a bruxa ressignificada como a sacerdotisa, que eram as mulheres que cuidavam das plantas, das ervas e que cuidavam da natureza. Tudo isso está dentro está dentro do arquétipo do inconsciente coletivo das pessoas. Uhum. Então, eu sou uma pessoa que, assim, respeito muito como cada pessoa lida com isso, mas compreendendo que se a gente se polariza na questão sombra, a gente vai entrar em contato com essas energias. Com a Porque a gente sombra. sabe que existem pessoas, tá? Sejam bruxas ou não, que podem usar as ferramentas de forma indevida. Então, se existem pessoas assim, se elas forem, por exemplo, de uma tradição ou não, elas vão fazer também, como qualquer outra pessoa. Ou sendo religiosa ou não.
Então, isso significa o quê? Que também dentro das mitologias que espelham, porque as mitologias, todos os povos espelham os homens, espelham conflitos que nós temos, espelham batalhas épicas entre o bem e o mal, espelham as questões internas que são os nossos modelos psíquicos. Então, principalmente, por exemplo, Afrodite, que vem de uma da cultura grega, porém também na cultura romana ela é Vênus, que também vem de uma matriz, desde a Babilônia, Mesopotâmia, que você vai encontrar paralelos dessa deusa em várias culturas, cultura egípcia, cultura indiana, né? Por exemplo, no Egito, tiveram as deusas Hathor e Isis como as grandes mães por muito tempo, mas Hathor, ela, antes da Isis ganhar o posto de grande mãe, ela traz muito dos atributos que tem paralelos com mitologias gregas, como, por exemplo, deusa Hera, tem paralelo com Afrodite. Depois que Isis ganhou o posto de grande mãe, Hathor ficou os aspectos da deusa Hathor foi muito atrelado à questão da fertilidade, da amorosidade, da questão de amamentar e nutrir, porque ela é simbolizada pela vaca e pela nutrição, é ela que dá o leite, é ela que cuida, mas ela é multifacetada, ela tem vários aspectos, então é muito difícil a gente pegar uma deusa e colocar só uma linhagem nela, como por exemplo Afrodite, eu li várias versões de Afrodite. Tem diferentes formas de compreender como que ela surgiu, tá? E tem diferentes aspectos de interpretar a Afrodite. Eu vi visões de Afrodite que ela é muito mais colocada na sua questão do seu amor sublime. Outras da questão mais erótica. Claro que ela tem a ver com a questão sexual, do ato, da sensualização. É ela que seria a deusa da beleza, né? A deusa da sensualidade. Também traz o aspecto da fertilidade, porque ela simboliza essa energia de atração e de sedução. Mas isso também pode ser visto, eu vi interpretações de que a Afrodite, na verdade, é aquela que nos ajuda a criar as formas no plano astral. As formas de movimento. Que significa o poder de atração, não importa do que. Que também faz paralelo com a deusa Lakshmi, que é a deusa também da prosperidade material e espiritual, da abundância, do amor. Outros paralelos é a deusa Lalita Tripunda Sundari, que está relacionado com o aspecto de outra deusa indiana, porque são emanações, vamos dizer, é uma emanação que tem vários aspectos. Então, a gente começa a fazer mitologia comparada, a gente começa a puxar aspectos, mas eu digo assim, aí eu fiz a minha leitura própria. Eu interpretei esse arquétipo pensando em luz e sombra, quando ele está em equilíbrio e desequilíbrio, e em três aspectos. Quando ele é hiperestimulado, quando ele é bloqueado ou quando ele está desviado. Para a gente procurar encontrar formas de reprogramar inconscientemente. Então, por exemplo, quando ele é hiperestimulado, quando a mulher está muito dominada pelo ego de Afrodite. Porque na lenda ela tinha que ser a deusa mais bonita, ela tinha que ser a deusa. Ela não conseguia lidar com a questão de não ser a deusa a mais bonita. Então, muitas vezes, isso gera aquela mulher muito vaidosa que perde o ponto. Um exemplo que eu diria, de um jeito desequilibrado, tá? Tô falando na parte desequilibrada. Seria, eu dou esse exemplo, assim, eu acho bem engraçado. Seria a estrutura da cafetina num prostíbulo. Ela é a mulher, ela tem que ser a primeira, ela é a mais forte, ela abraça as outras mulheres, mas para trabalhar para ela, para seguir ela. Então é aquela estrela principal, que é o sol radiante, com as suas auxiliares, né? Então ela tem que sempre ser a mais. Isso num excesso, desequilibrado. Numa negação, a mulher praticamente se nega como mulher. Ela não tem autoestima, ela bloqueia o corpo, ela deixa criar problemas, desenvolve tumores, câncer, todos os tipos de bloqueio da energia feminina e cria uma baixa autoestima terrível e extremamente dependente da opinião alheia, do incentivo alheio, porque não tem autoestima por conta própria. E geralmente acontece uma atração muito grande entre esses dois desequilíbrios, né? As mulheres que precisam
acolher as que têm baixa autoestima, que não é um empoderamento muito sadio, porque gera uma prisão energética de dependência e codependência, né? E a Afrodite desviada, que seria aquela que usa essa ferramenta dentro de um contexto que não seria muito ético. Usa para conseguir interesses, enfim. Então, agora, como seria uma Afrodite equilibrada, uma Afrodite sadia? Aquela que gosta de si mesma, que tem saúde, que vive bem com o seu corpo, que aceita, que começa a recuperar essa energia, que tem independência das outras pessoas, porque a Afrodite é considerada uma deusa muito independente, que você não crie essa necessidade de aprovação, que você ajude outras mulheres para que também elas se libertem, não para que elas fiquem atadas a você. Então, ela tem uma energia fundamental. E hoje em dia... Cris, cadê você? Hoje em dia, diz que ela está no auge da estimulação no planeta. Nosso planeta está lidando com essa energia o tempo todo, só que ela não está polarizada da forma como um aspecto de cura. Então, eu fiz um esquema de técnicas e práticas para reprogramar esse arquétipo, que passa por vários trabalhos artísticos, mas que tem trabalhos de reprogramação do subconsciente e inconsciente do arquétipo. Junto com isso, eu vou entrar na ferramenta da dinâmica sistêmica, vou trazer conhecimentos de várias terapias para poder fazer essa ressignificação. Então, a jornada ela tem um começo, meio e fim todo pensado para que isso possa ser trabalhado e depois eu vou fazer eu vou entregar um material para que as mulheres possam fazer as práticas depois para sustentar esse processo e fazer os 21 dias depois dessa reprogramação. Por quê? Porque nós precisamos muito. E eu digo assim, isso tudo eu passo muito no meu corpo, eu passei muito pessoalmente. Eu tive efeito sanfona no meu corpo a vida toda, eu tive processos de baixa autoestima, teve momentos que eu estava com a sexualidade muito aflorada. Então eu fui entendendo como lidar e percebi o ajuste interno. E nesse ajuste interno é a melhor energia que a gente tem para a gente se sentir bem, porque a gente começa a ter vontade de... É uma aceitação, começa com uma aceitação e não é um padrão. É muito interessante, assim, que a energia de Afrodite é uma energia e a beleza é uma energia. Ela não é externa, ela é interna. Se a mulher precisa mudar o externo para achar essa energia, ela faz. Mas se ela acha essa energia aceitando o externo, ela também consegue. Tem muita mulher que aceita o externo do jeito que está e abre essa energia. O problema é que na baixa autoestima, a mulher nega como ela está e automaticamente ela não reconhece mais como acessar essa energia. Então, eu passei experiência assim, de mulheres que chegaram todas travadas nos pontos lunares, que a gente tem 3 pontos lunares no corpo, principalmente, por exemplo, aqui entre um mamilo e outro do seio, e ela fechava o arco porque estava se sentindo, ou tem pouco peito, ou porque estava sentindo muito acima do peso, ou porque não estava se sentindo bem. E o corpo dela endureceu. Ela falou, mas eu não tenho. E aí ela abre esse vício interno e aí ela se reconhece dentro daquela forma física, seja magra, com pouco peito, com muito peito, ela reconhece essa beleza interna. Eu estou te falando por experiência do que eu passei, do que eu vi nas mulheres, do que aconteceu. Várias vezes eu acordava, me olhava no espelho, sem mudar isso aqui do meu externo, fazia as práticas e me achava bonita do jeito que eu estava. Parece que a energia modela a gente de dentro para fora. E se você vai praticando, parece que o corpo vai atraindo a forma que ele tem que ter naquele momento. Então é muito interessante como é energia. A beleza é uma energia, ela é uma energia sutil, ela tem um acesso interno em códigos que a gente pode ativar internamente no corpo. Isso eu aprendi muito dentro da yoga, muito dentro de ferramentas de artes templárias, muito do conhecimento das sacerdotisas antigas, de como elas trabalhavam nos rituais de beleza. Então, eu digo que estudei bastante técnica, entendi bastante coisa, busquei bastante fundamentação, mas é uma jornada que eu falo, não é uma jornada de aulas de dança, como às vezes as pessoas podem pensar que é, não. São ferramentas para a gente ativar essa força interna
E depois que ela estiver empoderada, e eu garanto, porque eu tive o depoimento de todo mundo que participou, elas sentem que abre o portal, é como se fosse um fluxo de energia que se manifesta. Todas as mulheres que eu passei e eu fiz sentiram, e eu tenho testemunho no meu Instagram, e eu fico muito gratificada. Então, eu gostaria de que as pessoas assim soubessem como é que funciona, para entender porque não é um conceito fechado de que a gente tem que mudar nada, a gente tem que abrir e manifestar algo que está dentro, mas dentro do equilíbrio. Porque essa força, como fogo, se a gente não tem sabedoria para usar, a gente pode fazer muita bobagem. Como o fogo, tem que ter responsabilidade. O fogo, se a gente não usa das formas do bem, ele se transforma em arma, você pode alastrar o incêndio. Então, a sensualidade e a energia sexual é a mesma coisa. Só que existe, por exemplo, no yoga, os movimentos dos nadis, que são os canais. Nós temos um canal principal central, que é o Sushumna, por onde flui o movimento da Kundalini. Existem várias ferramentas que estão expansoras a partir da dança, da respiração, de movimentos, que a gente cria essa abertura de fluxo. E dá para fazer isso num processo de uma jornada. Às vezes a gente fica 4, 5, 6, passa o dia, depois no outro dia, faz uma imersão para que a gente possa ativar esse trabalho, tá? E eu vou falar assim, ele não é religioso, mas ele traz elementos ritualísticos. Usamos vela, usamos as pedras, usamos aroma, né? Usamos cantos. Então, mas o que seria o ritual? Ritual, escovar o dente é um ritual, seria um cuidado, uma forma carinhosa de tratar, né? Então, por exemplo, se eu quero honrar uma coisa, eu vou lá, por exemplo, vou pôr uma mesa de jantar. Então, eu ponho a toalha, coloco uma cesta de frutas, eu corto as frutas, eu faço um ritual todos os dias. A hora que eu acordo de manhã, eu lavo o rosto, passo um creme. Então, rituais de beleza, o que significa? São as práticas que as mulheres faziam, os cuidados com a pele, os cuidados com a maquiagem, os cuidados com o corpo, sabe? Esses cuidados de cuidar de si mesmo é considerado um ritual. Então, você tratando essa energia como uma energia ritualística do sagrado, de cura, você também protege a energia que você está trabalhando, justamente para que ela venha na sua forma curadora. Então, essa intenção de que seja protegido esse espaço, que a gente possa trabalhar com isso de uma forma protegida, que não tem nada a ver com religião, tem a ver só com respeito. E o respeito àquilo que a gente sabe, eu falo, eu respeito o fogo porque eu sei que o fogo, ele pode me queimar. Então, se eu trabalho uma energia, a energia de Afrodite, ela não é, ai, Afrodite, Deus. Não, a energia de Afrodite, como todas as forças, tem as suas duas manifestações de luz e sombra. Só que se a gente negar, a gente cai na sombra dela. Por quê? Porque a gente tem isso. Todo mundo, toda mulher e todo homem também tem, porque ela é a energia do planeta Vênus, a energia da beleza, é uma energia que é de todos, não tem dono. É uma energia universal, é uma energia que se manifesta na natureza, uma força da natureza. A beleza é uma força. Todo mundo tem e pode acessar. Então, seja homem ou seja mulher, você pode abrir conexão com essa energia. Então, a jornada então consiste em abrir um canal para que essa energia da beleza flua em você, para que de alguma Não, forma aumente a autoestima, o bem-estar consigo mesma, o autocuidado, vai trazer um despertar desses cuidados para você, é isso? isso e a reprogramação da energia. Olha, eu Uhum. tive experiências, eu tive um testemunho, eu tenho até gravado no meu YouTube, de uma prática que eu fiz com uma menina que não menstruava, fazia muitos meses, e ela abriu o canal feminino e libertou a menstruação. Depois ela menstruou. 2 semanas depois ela estava diferente na autoestima dela. Então, assim, depois eu tive testemunho de uma pessoa que abriu e descobriu qual era o movimento da energia verdadeira dela de beleza, e quando ela foi casar, na hora que ela entrou na igreja, ela lembrou na hora do ritual e ela disse: Nossa, eu sou essa aqui mesmo, que ela estava no estado de graciosidade, de abertura, de expansão, e ela lembrou muito. Daí ela fez também o testemunho. Eu tenho todos esses testemunhos.
Então, porque Incrível. como é uma energia, e não é é uma energia da pessoa, é uma energia de Uhum, cada um. Ela não é de fora. E ela não uhum, é treinada com a técnica. Ela é um desbloqueio. Por isso que eu uhum, falo, às vezes uma técnica codificada, você tem que ficar treinando todos os dias, anos, até construir uma técnica. Outra coisa é você tirar os mecanismos de defesa do corpo para que abra os canais para você receber o fluxo de energia e oriente isso na sua ligação consciente com o inconsciente. Então, a gente precisa de ferramentas transpessoais. E entra a constelação dentro disso, entra a dinâmica sistêmica, entre as práticas de dança, respiração, mas com essa condução. Então, ela tem essa ferramenta de ser uma expansão mesmo, né? A gente conecta isso, é uma sintonia. Eu gosto de falar a palavra sintonia porque é uma sintonia. E eu falo assim, gente, não é imaginar, é sentir. A uhum. sintonia se sente. Quando você imagina, parece que está no plano só da mente, mas quando você está sentindo com todo o seu ser, você está numa sintonia. Muitas vezes a gente, sabe, quando você sente saudade, nem sempre você pensa numa pessoa, você sente saudade, uma pessoa distante, mas quando você sente com o teu corpo, você sente Hum, com as emoções. Então é isso verdade. faz a diferença. Você E uma, sentir que você está bonito, não achar ou um, pensar, negar. E esse um despertar devolver essa sensação é muito bom. é um despertar da beleza que já existe em você e que está de alguma forma adormecida, então. E Ou outra, bloqueada, ou polaridade tóxica também, né, Cris? Porque sim. muitas vezes está na parte do egoísmo, não na parte do altruísmo, né? A beleza sadia, ela é a saúde. Uhum. Ela E outra é a, pergunta, ela é a alegria, ela não desperta competição, ela não desperta rivalidade, ela não entra verdade. na vaidade. Não pode ser dessa forma. Ela é generosa. E é uma gratidão muito linda, porque é sagrada, né? Entendi. Oi, uma pergunta, Cíntia. Quem tem problemas intrauterinos, memórias traumáticas, sexuais, isso ajuda a desbloquear? Com certeza. Com certeza. E, assim, pela yoga, pela filosofia do yoga, nós temos os nadis, que seriam os meridianos, são os canais de energia, né? E na Ayurveda a gente sabe bastante também como é que é o funcionamento do sistema reprodutor feminino. Eu vou passar orientação, de acordo com a Ayurveda, de questões gerais. Por exemplo, cólicas, TPMs, excesso de fluxo menstrual, pouco fluxo menstrual, cistos, violências que passaram também, e a mulher que está na menopausa, cuidados que são importantes gerais, assim. Mas o que acontece? Como o campo sutil é muitas vezes bloqueado quando existe um processo traumático, você fecha o canal. Então, o que acontece com esse canal? Ele começa a não fluir energia ali. Às vezes, um movimento de quadril que você faz dentro de uma consciência, porque ele não é externo, tá? É um movimento dentro do trabalho. Tem todo o preparo para você movimentar o quadril, não é simplesmente sair movendo, mexendo no quadril, não é isso. Porque ele não é físico, ele vem de dentro para fora. Ele pode abrir bloqueios que estão nos canais, que não estão deixando essa energia circular no corpo inteiro, e ter uma reprogramação natural dessas memórias que estão no corpo. Então, a gente não tem a dimensão, quando a gente está falando de canais energéticos do corpo sutil, em que nível que a coisa está acontecendo, principalmente inconsciente. É igual a constelação, é uma pedra que você joga no rio que vai criando bolhas e bolhas e ondas e vai se expandindo. Então, existem níveis de profundidade na consciência que vão sendo trabalhados que a gente sequer avalia. Então, assim, não é um processo só 2 e 2 são 4, ou controlado pela mente. Uma das coisas que eu fiz, Cris, até às vezes as pessoas não entendem quando eu falo isso, assim, mas muitas vezes o fato de eu ter muita informação, por exemplo, de uma dança,
Ah, porque o movimento é assim, assim, assado. Eu racionalizava e não deixava o meu corpo entrar em contato com o inconsciente daquilo. E aí eu não sabia qual movimento que o meu corpo precisava para equilibrar. Então, muitas vezes eu peguei deidades, vamos dizer, minha história com a dança indiana veio agora, recentemente, mas antes de eu chegar na dança indiana, eu tive as minhas próprias experiências e eu comecei a falar, olha o movimento que eu estou fazendo, não tinha uma consciência do que eu estava fazendo e tão pouco das simbologias, da tradição, do passado daquela dança, mas eu comecei a entender que em algum nível aquelas imagens estavam me trabalhando sem eu ter o critério racional no controle, e aquilo modificou muito no aspecto curativo. Então, eu acredito muito nesse caminho. Mas assim, somar elementos, se você souber usar com sabedoria, é maravilhoso, porque quando você também pega as ferramentas, quando você entende movimentos dos mudras, quando você sabe a Lakshmi, qual é o mudra da mão, como é que você, quando você treina elementos de dança, do giro, dos floreios, qualquer elemento que você trabalha, os oitos, os braços, e você começa a ter uma intimidade, também cria esse processo. Só que existem caminhos que são experimentais que eu falo, são insubstituíveis. Porque num caminho experimental, você jamais vai fazer isso, por exemplo, num caminho técnico, você jamais vai entortar o cotovelo desse jeito e fazer a mão torta assim. Porque você aprende que tem que ser tudo certinho, simétrico, e criar todo esse alinhamento. Mas num caminho experimental, teu corpo faz o que ele precisa. E aí você, se ele tiver que se entortar inteiro para conseguir desbloquear aquele caminho, ele vai fazer. Porque às vezes é dessa forma que ele precisa para se trabalhar. Então é muito válido o processo da experimentação em relação a você descobrir o seu corpo, a sua dança interna, a sua forma de fazer. Tem ninguém que dessa coisa, porque existe uma inteligência inconsciente em todos os poros da sua célula. Então, assim, é bacana, por isso que eu desconstruo muitos contextos. Eu conheço yoga, ok, vamos fazer essa prática assim, assim, assado, mas de repente eu pego aqueles elementos e eu recrio dentro de outro significado, dentro de um outro contexto, porque eu vejo necessidade orgânica daqueles movimentos no meu corpo e a partir daquilo eu vi curas. Então, se eu ficar muito engessada, não consigo fazer isso. Por isso Entendi. que eu trabalho com essa mistura de técnicas e quero deixar as mulheres experimentarem movimentos de dentro para fora. E me diz uma coisa, além disso, os benefícios? Quais são os benefícios da jornada que você acha que são mais visíveis, assim, os teus resultados? Eu Em vejo caso, assim, que isso, como qualquer processo terapêutico, né, Cris? uhum. Eles até vou falar O que tu falou ali antes que ajuda a diminuir a TPM? Ajuda a diminuir a TPM? aí eu vou dizer assim, cada pessoa vai num nível. Se a Uhum. pessoa se abrir para a experiência, dependendo de como ela vai trabalhar aquilo, ela pode ter mudanças significativas, chaves, né? São radicais mesmo de processos abusivos. Pode, pode acontecer? Pode, mas não tem como a gente garantir, como diz assim, Uhum. ó, você mesmo trouxe uma vez uma constelação, você falou isso. Mas é isso que acontece. Existem nós, do nosso inconsciente, que estão amarrados. Muitas vezes a gente entra em contato com uma terapia, ou a gente corta um pedacinho, mas ainda não soltou tudo. A gente dá uma afrouxadinha, ou a gente só olha onde está o nó e não faz nada, ou a gente tira ele e solta e nunca mais volta aquilo. Então não temos como prometer isso. Eu não gosto de falar vai acontecer. Pode acontecer, mas pode. E Pode. pode mesmo. E falo isso com toda a integridade do meu ser. Pode. Pode acontecer, como tem doenças que a gente. Você já viu o processo de pessoas que, eu fiz uma meditação e sumiu? Eu voltei, tinha um tumor, tinha um cisto, depois fui lá e não tinha mais? Se Uhum. a pessoa entrar numa conexão onde ela consegue eliminar esses bloqueios do corpo sutil dela, e aquilo e o corpo responder, ela reprograma o corpo dela. Mas o que eu tenho visto é a melhora da autoestima considerável. Só que aí eu percebo que
ecoa por um período. Aí a pessoa vai se desconectando das práticas. Então, é por isso que eu quis passar as práticas para que ela pudesse estar sempre entrando em contato com aquela forma de ferramenta para que reative aquela memória daquilo que a gente vai experienciar na jornada e ela possa ter aquilo sempre que ela quiser, né? E ela vai Entendi. descobrir. É isso. Ai, E deixa eu ver, vai acontecer dia. dia 4, dia 5. E lembrando que dia. E ainda vou só avisar que eu quero fazer esse trabalho com homens. Eu quero fazer trabalhos de arquétipos femininos para homens e mulheres. Nesse momento, o foco é mulheres, porque a gente vai entrar muito em questões específicas do sistema reprodutor feminino, né? E questões muito da anatomia feminina também. Mas a energia de Afrodite é para homens, totalmente, porque tem a ver também com o processo de todos os homens em relação a esses movimentos. Está muito vinculada ao nosso segundo chakra, né? Que é o chakra umbilical, a Svadhisthana. Então, é o primeiro e o segundo, na verdade, trabalha bastante. Mas é um movimento também muito da água, são movimentos de fluidez. E essa fluidez é muito importante ser trabalhada. Porque o que gera essa atração eletromagnética, né? Que é esse movimento da fluidez, que é como se fosse. Quando a gente vai para a onda do mar, a gente não sente tipo um entorpecimento? Não é uma coisa que vai dando aquele relaxamento, que vai criando aquele torpor, que é aqui o movimento da sedução, é isso. Então, tem muito a ver com essa energia, e essa energia, ela tanto é trabalhada, tanto acontece em homens e mulheres. A gente personifica na deusa Afrodite, mas ela é importante ser trabalhada em homens. Então, Uhum. só que eu vou com calma, porque nesse momento o foco agora é mulheres, mas depois eu quero fazer trabalhos mistos. Num outro evento eu vou fazer uma parte do trabalho com trabalhos mistos, depois eu vou trabalhar para os homens o sagrado feminino. Uhum. E aí eu queria falar que tem um desconto para quem se inscrever até dia 1º de 20%, 10 vezes sem juros. Então não tem desculpa. 10 vezes sem juros com 20%, então fica mais fácil para a pessoa poder acertar. Mas é só até dia 1º, né, Cris? Sim, só até dia primeiro. E deixa eu ver, você pode contar um pouquinho, então vai ter um pouco de dança, que Eu mais? não falo a palavra dança, tá? Vai ter um trabalho de expressão Movimentos. corpo, voz, vai ter muito processo com sons também, muito Uhum. trabalho com músicas, tanto playback quanto ao vivo. Vai ter muitas conduções nesse aspecto, vai ter uma parte teórica, vai ter vários exercícios, dinâmicas, jogos de teatro. Eu vou trabalhar com várias ferramentas de teatro terapêutico, são exercícios, são jogos teatrais Uhum. terapêuticos para estar fazendo esse método de reprogramação. Vai ter momentos que a gente vai entrar na meditação sistêmica e se, dependendo também a constelação familiar, no momento certo do trabalho. Vai ter um momento dos rituais de caracterização, vai ter momentos de meditação, Ai, né? que Então, interessante. são várias fases e vários caminhos. Vai ter um momento que a gente também vai ter uma, vamos dizer, um momento de alegria, de festividade, de união, depois do extravasamento, e eu digo assim, muito catarse também, muita liberação, Uhum. né? Muito. Quero que todo mundo se solte, dance, se sinta livre, se movimente, tenha esse espaço da alegria. Deusa Hathor, em egípcia, ela tem a festividade. Então, uma das formas de você trabalhar ela tem alegria, né? Então, trazer a alegria, a lua cheia, a celebração, né? Então, essa força abre muitas coisas. Mas vai ter um momento também de olhar bem para as feridas, para a dor, para aquela coisa abusiva, para aquele ponto. Ai, Isso é importante. tem que Aí fazer depois todos. eu vou chegar. Vai ter que olhar a ferida para depois a gente transformar e criar. Então, eu acredito que vai ter vários momentos. Por isso que eu não gosto de fazer ela num trabalho rápido. Entendi. E mais alguma informação que você gostaria de passar? Não, que o pessoal venha, que as mulheres estejam
Ia pedir também para quem, como eu não sou de Jaraguá do Sul, né? Para quem assistiu, para quem tiver contatos de Jaraguá do Sul, se puder compartilhar essa live, Compartilha. se puder falar sobre o trabalho. Porque se as pessoas não ficam sabendo, não veem, elas não têm como. Porque fica muito distante às vezes, né? Às vezes só o nome do cartaz, ou a pessoa não entende. Como foi toda obra, eu tive que explicar de vários momentos para entender. Então, eu acho muito importante. Só que hoje o mundo é muito corrido, né? Então, você tem que passar a informação em pouco tempo. Aí não consegue passar direito no cartaz, o vídeo não explica, então a pessoa. Peraí, porque se eu Não sabe falasse que é direito o que vai constelação acontecer. familiar, todo mundo sabe o que é constelação familiar, mas como uma jornada que vem de uma ferramenta que eu fui desenvolvendo, tem uma metodologia autoral e também foi passado por um processo, fica mais difícil. Uhum. E o nome também fica, a pessoa não entende muito bem qual é o objetivo, por que santificada, né? Por que trabalhar, como trabalhar. Então, eu ia pedir para quem pudesse, assim, compartilhar esse vídeo, indicar, falar, ter um cuidado especial em falar para outras pessoas, mostrando, olha, porque senão, realmente, eu falo, eu tenho tido bastante dificuldade de divulgar o meu trabalho quando eu falo método CIS, tecnologia CIS, oráculo, quando eu vou abordar, porque fica muito incompreensível. Não é uma, como não é uma coisa construída, é o que eu falo, né? Quando você trata uma ferramenta que é popular, que é comum, é mais fácil. Então, quando não fica mais. E eu realmente não sei explicar isso com poucas palavras. Você viu que eu tive que, dentro de uma live, ainda conseguir. Mas era isso que eu queria, porque senão as pessoas não ficam sabendo, né? Uhum. Não entendem. Então, essa divulgação é muito importante. Então, quem sentiu o chamado de fazer que está aqui, ou se alguém puder compartilhar com outras mulheres, convidar outras mulheres que vocês acreditam que precisam, e olhar, ó, no meu YouTube tem testemunhos, no meu site tem testemunhos, eles estão meio espalhados, no meu Instagram tem testemunhos, mas eu tenho depoimentos dos processos. No meu site tem o depoimento da Fabiola, da Sofia, todo o processo dela ter feito um trabalho e ter voltado à menstruação dela. Daí a Fabiola contou a história do casamento dentro da igreja, como é que foi que ela ativou a energia da beleza. Então, assim, eu tenho vários testemunhos lindos, lindos, tem gravação ali das mulheres falando como é que foi o ritual e foi o trabalho com elas, né? Então, eu queria Uhum. que... É isso. Eu fico muito gratificada, fico muito honrada e me sinto como dever de passar isso adiante. Eu preciso passar isso adiante. Que incrível, Cíntia. Gostei bastante. E eu gostaria de convidar, pessoal, quem puder também está ajudando a divulgar o trabalho da Cíntia aqui em Jaraguá. Ele vai acontecer dia 4 e 5. Isso, Cíntia? Isso. Dia 4 e 5 no Espaço Sátiva, em Jaraguá do Sul. Vai ser presencial, tá, pessoal? E o que eu gostaria de dizer? Que compartilhem, ajudem a compartilhar. Porque é um movimento diferente, é algo novo que a Cíntia está trabalhando também, é algo novo para ela, é algo novo para a gente. Vai trabalhar com o sagrado feminino, vai trabalhar com energia da beleza, com energia da autoestima, tá? Então Como para é mim, algo. eu tenho feito Hã? essa jornada já há bastante tempo, eu tenho 25 rituais individuais e alguns grupos que eu já trabalhei. Mas é difícil de eu explicar o trabalho De justamente por explicar isso. isso. É, mas não é que nada que está começando, né? Talvez é novo no Não, você sentido já fez, né? criar agora, porque eu trabalhava a parte de ferramentas da yoga, da Ayurveda e dos arquétipos, e depois eu incorporei a parte da dinâmica sistêmica e familiar junto, né? Uhum. Mas eu também queria dizer que eu sou a maior fã da Cris, como consteladora, eu acho ela brilhante. Eu vejo as Gratidão. constelações assim, gente do céu, que consteladora fantástica. E eu queria aproveitar e falar isso na live, para quem está em Jaraguá do Sul, não deixar você escapar, Ai, que porque bom, obrigada, Cíntia. é especial. E Seu por falar trabalho nisso, a gente precisa fazer uma live de constelação, né? Para falar de constelação. é. Movimento E eu sistêmico. digo assim, gente, cada consteladora tem um trabalho, cada consteladora tem um perfil. A Ana Cláudia, nossa professora,
Ela deixa a gente muito livre para a gente ser a gente mesma, e isso é incrível, porque a gente cria a nossa forma de constelar muito pessoal. Então, assim, a minha forma está sempre muito envolvida com a arte, né? E com as linhas de Yoga e Ayurveda. E a Cris, ela tem uma forma de abordar a constelação, eu tenho participado de algumas que ela fez várias, assim, que eu acho, assim, vai nos pontos nevrálgicos, e é muito, 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 muito lindo o trabalho que a Cris está desenvolvendo. Então, tenho que falar que, Obrigada. desculpa, mas é verdade, é completamente sincero, é a minha opinião de verdade, ela sabe disso, eu agradeço sempre ela, eu tenho admirado muito e eu quis falar, tá bom? Obrigada, Cíntia. Mas, gente, tem bastante testemunho, viu? Podem ver os testemunhos, podem ver meu currículo, toda a minha história, tem alguns vídeos gravados, os movimentos, enfim. É algo assim que veio de dentro para fora. Eu tenho aqui, eu me emociono porque eu sei o quanto aqui, quanto me salvou muitas vezes de entender o processo, porque olha, a minha história tem câncer de mama, remoção de útero, de ovário, tive vários processos de doenças da minha família, obesidade, eu tenho tendência também, eu já tive fases onde eu desenvolvi, eu tenho a gordura visceral, né? Que é a pior, que já me gerou, eu tenho esteatose devido à gordura visceral. A gordura visceral foi a proteção que eu tive várias vezes na vida de proteger o cinturão de Vênus, que é o cinturão de Afrodite, porque eu não estava conseguindo deixar a manifestação da minha energia sensual, até ajustar os ponteiros de chegar naquele ponto onde é essa. Aí eu tô bonita, tô bem, mas as consequências, né, do processo da nossa história de vida, as marcas estão aqui. Só Verdade. que internamente ela se manifestou. Então, mesmo que existam as marcas da nossa história, a gente pode ativar em qualquer idade, em qualquer forma física, em qualquer momento da vida, em qualquer corpo, a energia da beleza. E provo isso por A Maravilha. mais B. Todo mundo é lindo se quiser. Internamente por energia, não é a beleza do amor, de ser, não. Energia sensual mesmo, energia sensual em qualquer corpo deixa a pessoa bonita. Verdade. E atrai, né? A energia sensual que traz o magnetismo da realização pra gente. Traz o É a poder que de abre a realização. porta. E Você que sabe traz. que ela foi roubada pela. Eu tenho uma história que ela foi roubada no patriarcado. Ela é sugada muitas vezes da mulher. Em termos de que forma? Olha só observe. Mulheres foram. Vamos pensar no Talibã, vamos pensar em coisas bem radicais. Mulheres foram escravizadas para dançar para quem? As odaliscas tinham que dançar para quem? Para os sultãos, para os reis, para os homens. Porque eles precisavam desse movimento da energia não só para, mas para que eles ficassem ricos e o dinheiro não ia para as mulheres, dependiam de passar na mão de um homem para que a energia fosse para elas através de um homem, mas na verdade elas que produzem essa energia. Nunca tinha pensado nisso, sabia? Né? Muita coisa por trás na opressão histórica, Cris. Por exemplo, a sensualidade, você vê, ó, veja as Afrodites contemporâneas, as cantoras de, sei lá, Anitta, Luísa Sonza, que tem essa energia. Elas prosperam. Só que dentro disso tem que ter um equilíbrio na energia. Porque senão elas também ficam escravas de uma força que elas também não conseguem trabalhar. Uhum. Por quê? É a hipersexualização. É a hiperafrodite, vamos dizer, a hiperenergia. É uma energia que está no nível que domina a consciência da pessoa. Faz sentido. E aí o que acontece? Também manifesta os atributos negativos, Uhum. que entra vaidade naquela energia, entende? Energia A do pessoa ego. fica presa nessa Uhum. energia e não consegue sair dessa manifestação, porque assim, nós não somos só isso. Nós temos essa energia, ela precisa estar ajustada. Eu falo de posicionamento arquetípico e ajuste interno. Ela tem que estar no tamanho certo na vida de cada um, nem mais nem menos. Polarizada dentro de um equilíbrio, que é Uhum. individual. Se ela está extremamente acessível, ela toma consciência da pessoa. Se ela toma consciência da pessoa, ela vira histeria, né?
dentro da psicologia, que seria o narcisismo nos homens. A mulher é o narcisismo histérico, que é a sedução descontrolada. Eu preciso seduzir, eu preciso ser homens à minha volta, eu preciso ser olhado, preciso... E é excessivo. Não é uma coisa, tô bem, tô me sentindo bonita, podem me ver, que legal, tô feliz. É diferente. É... Então, existe uma ética, né? E aí o equilíbrio da energia é muito importante. Que é uma energia bonita, uma energia linda, amorosa. Aí você abre a tua energia, você fica magnética. Porque a fertilidade, a fecundidade, é a forma que o universo arquetípico... Opa! Cortou, Cris? Tô aqui. Tá aí, Cris? Tô te escutando, aham. O dedo da fertilidade e fecundidade. A terra está esperando para ser fecundada, certo? Então, ela cria todas as condições para ser fecundada e gerar a vida. Uhum. Isso no processo de coito para procriação é o que acontece. A gente cria esse magnetismo, a dança do acasalamento, recebe a energia masculina, a semente é fecundada no óvulo e a vida nasce através de nós e a gente se torna mãe. Mas não é só para isso, porque isso num nível energético, sutil e inconsciente é todos os tipos de fecundação que a gente pode receber do universo. Uma das é a atração de quê? Eu quero ser fecundada do quê? De abundância, de dinheiro, de prosperidade, de saúde. Eu quero receber as coisas. Uhum. Então, eu preciso abrir e manifestar para quê? Para que venha para mim. Uhum. Agora, se eu só faço isso e direciono para um homem, eu estou usando toda a minha potência de manifestação minha, que seria muito maior para o universo, e estou dando isso para um homem. O que acontece? Ele enriquece. Ele enriquece. Você vê que Sim. interessante? As mulheres, muitas vezes, que estão, esses políticos ricos e tal, eles ficam com mulheres muito bonitas, muito sedutoras, mas o dinheiro vem através deles. E elas que sustentam, muitas vezes, por trás. Então, precisa ter um empoderamento da pessoa, a gente aprender que isso não é direcionado para o homem, não é direcionado para conseguir sexo. Tá cortando bastante. Entendi. Que essa energia ela pode ser usada de uma maneira que você trabalhe para você, que essa energia trabalhe para você. Porque, veja, quanto tempo a mulher ficou sem poder conduzir o dinheiro dela? Ela era proibida de trabalhar, o dinheiro, Historicamente, vamos dizer, 20 anos atrás, né? É, 20, 2000, não. 40 anos, né? Recente, é muito recente. Mulher na sociedade ganhou dinheiro com prostituição. É. Então ela se prostituía, vendia o sexo para ter dinheiro, ou ela se casava para poder ser sustentada, ou ela ficava presa no pai para receber o dinheiro do pai. Ela não tinha opção. Então, a prostituta era a mulher que produzia a energia, mas ela vendia essa energia para ver dinheiro de quem? Quem que pagava ela? Como que ela atraía dinheiro? O dinheiro estava na mão dos homens, não estava? Todo o dinheiro do mundo sempre circula na mão dos homens. Então, quem que pagava? Os homens. Então, qual foi o jeito que a estrutura patriarcal fez para que a mulher recebesse dinheiro? Transformou em objeto. Uhum. Ou para ser prostituta, ou para ser mãe dos filhos, ou para ser casado. Só que aí ele gerencia, dando dinheiro para ela, para que ela sirva. Mas veja bem, nós estamos num momento, isso no passado, não vamos julgar o que aconteceu. No momento atual, não dá mais. Tanto homem e mulher precisa trazer dinheiro para casa, tanto homem e mulher precisa cuidar dos filhos, tanto homem e mulher limpa a casa, tanto homem e mulher trabalha fora. Hoje o dinheiro circula na mão das mulheres. Na mão dos dois, né? Está na mão dos dois. E que mulheres que estão tendo muito dinheiro hoje? Nós temos aí, nossas cantoras, são milionárias. Elas têm o trabalho com o sexo para conseguir. Então, assim, são formas, mas não de usar, mas entender, não para fora, entender para dentro. Se eu
tenho a minha sensualidade, eu ativo ela de uma forma para o universo. Veja bem, é para o universo, gente. Não é para alguém. As coisas chegam. Se eu ativo ela de uma forma que eu me sinta bem, né? Não que seja pro Entende? outro. Pode mostrar, mas eu não preciso mostrar na internet. A ideia não é prostituir o corpo na internet para conseguir dinheiro, não é isso. Eu posso fazer um movimento interno na minha casa. Não, também não estou julgando quem faz, eu só estou constatando, tá? Mas, por exemplo, eu faço meu movimento em casa. Na internet aparece meu rosto. Pronto. Mas a energia foi trabalhada. Assim, aham. Se eu quero mostrar meu corpo, também faz parte do movimento de expressão feminina, é minha escolha. Então eu também posso fazer isso. Mas o que eu estou querendo dizer é a energia sempre, mais do que o estereótipo externo de como se manifesta isso, entendeu? E eu Entendi. tenho notado, por exemplo, assim, fiz movimentos sozinha, muitas vezes sozinha, e percebi um movimento automático. Ele reorganiza. Muito incrível. E muitas vezes eu posso estar assim, de burca. A energia está ali. Né? Não precisa aparecer. E outra, não é invasivo. Porque se a gente faz direcionado, a gente está tirando o livre-arbítrio das pessoas. Uhum. Isso é uma ética dos campos eletromagnéticos. Nós não invadimos os campos de ninguém, nós estamos fazendo para o universo. E Uhum. vindo vem o que precisa ser vir para a nossa vida. É muito bonito, é uma generosidade nós temos de entrega, de confiança à prosperidade do universo material e espiritual. Acoplar em alguém para isso já é outro tipo de coisa. Uhum. Você está entrando, fazendo invasão psíquica, manipulação consciencial, isso é outra ética. Eu sou completamente sim. Acho que isso aí não é por aí. Não é esse tipo de coisa. Entendeu? Mas a sedução no coito é diferente. Porque aí tem duas pessoas com livre-arbítrio dizendo sim para trocar essa energia. E você seduz, por exemplo, você vai trabalhar a sedução direcionada no momento de puxar e atrair alguém. Aí, só que aí, se você faz isso sem a pessoa perceber, já é uma forma de manipulação. Mas se você faz Manipulação de energia. isso, jogou, você tá querendo também? Tô. E aí, aí você vai e fica. Aí tudo bem, é a dança do acasalamento. Mas é ético, porque os dois estão sabendo o que estão fazendo. É um ritual que os dois estão fazendo. Agora a pessoa nem percebe, você está lá envolvendo sutilmente, usando energia oculta. Tem outro nome que a gente fala, né? É a magia das suas formas contrárias. Entendeu? É uma coisa. Isso vai da ética e do caráter. Quem é íntegro procura se trabalhar para não fazer isso. Agora, se eu faço para o universo, eu vou atrair o que eu preciso para minha vida. Entendi. É muito lindo. E é É uma muito. energia aonde? Na raiz do primeiro chakra, que é a nossa conexão com a Terra. Uhum. É a energia do básico. É do É básico a da energia fixação. da matéria. É a Da energia da conexão com a Terra. Essa energia ela é muito polemizada. Infelizmente, ainda ela não é trabalhada com essa ética e integridade que ela precisa ser trabalhada, sabe, Cris? Por isso que eu vejo assim, o movimento da beleza como algo muito íntegro também. Vamos ser lindos todos, com o coração aberto de felicidade e abundância, por o amor de todos. bonito, Cíntia. É um trabalho muito bonito. Ai, Cris, olha, eu também já passei várias com essa energia, por isso que eu falo, não teve nem como escapar, porque eu fiquei entendendo essa energia de várias formas. Tinha hora que teve uma fase que ela tomou e eu não conseguia controlar. Na hora que eu via, eu tava muito assim. Tá? Eu falei assim, meu Deus, isso não sou. Não.
daí eu curvava as costas e ficava assim, me fazia de palhaça e fazia a minha barriga conversar para tentar quebrar e ficava na luta e negava tudo e ficava cada vez me transformando mais. Aí eu falei, o que que eu faço, meu Deus? Até que eu fui entendendo o ajuste, o ajuste. Aí eu falei, poxa vida. Aí eu me sinto bem. Ai, poxa, consigo, tá no equilíbrio, graças a O Deus. caminho do meio, é. Existir, existe. A gente vai usar ela de que forma, né? Usar ela pelo. É, mas quando ela tá, assim, a pessoa tá com ela muito forte, dominada, né, numa fase, não dava dando. Ficava todo momento, assim, era todo momento, era todo momento, era todo. Ai, ótimo, adorei. E eu falei assim, gente, eu sou palhaça, não posso, eu tenho até meu compromisso com o humor. Eu não consigo sustentar isso não sou eu. Não, tem gente que tem isso mais natural, mas no meu caso não é. Ai, é isso, Cris. Ai, gostei muito, Cíntia. Queridas, deixa eu ver. Kátia, Michael, que estava aqui, Michel, eu não sei mais. Todos vocês que estão aqui, quero deixar um grande abraço, viu? Espero que tenha sido válida, pelo menos para conhecimento. E compartilhem, por favor. Muito Venham, obrigada. precisamos É, fechar os inscritos, o quórum mínimo, para poder ir, né? Senão realmente tem custo de viagem, eu estou em Curitiba, tem despesas do espaço. Então, eu pedi para vocês não aproveitar a promoção, que vai ser até dia 1º. Kátia, gratidão. obrigada, Ai, então, Kátia. divulgar, eu não sei, a minha divulgação é o que eu falei, cartaz não adianta. Nesse caso, tem que explicar mesmo, sabe? Então, dependo muito da divulgação orgânica, Cris, e das pessoas falarem e de repente compartilhar o vídeo para as pessoas verem e ouvirem. Né? Para ajudar. É, porque pelo Bora, cartaz vamos, não Kátia. tem dimensão. Hã? Dia 4 e 5, Kátia, vamos lá. 4, é uma imersão. Por É uma favor, emoção de venham empoderamento as feminino. mulheres que realmente precisam, que seja abençoado, que venha quem realmente vai, nesse momento, poder receber essa experiência, esse conhecimento e que assim seja, viu? Que seja muito benéfica e atenda de verdade essa integridade, assim, todo o coração. Desejo com essa intenção mais verdadeira, viu? Então tá. Um beijo, pessoal. Muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Obrigada, Cíntia. Amei. E a gente tem que marcar a live de constelação familiar agora. Gente, e não solta vamos dizer, essa tela de constelação aí, não deixa passar enquanto tá. É verdade, Cris, é verdade. Nossa, Obrigada, Cíntia. constelação sua, que eu assisto, que eu vejo, eu falo assim, gente, isso é muito profundo a tua constelação. A Kátia aqui, bora, sua protagonista presente. Kátia, olha, Isso aí, Kátia. pela bênção do universo para todas nós, em liberdade, por favor, sem ninguém amarrar ninguém, na liberdade a gente poder ser a gente mesma. Olha só, que assim seja. Que seja. Um beijão. Tá Beijo, bom. Cíntia. Beijo, Beijo, pessoal. boa Até a noite, próxima. viu? Tchau, tchau. Gratidão aí. Tchau, Kátia, gratidão. Entre em contato aqui no cartaz, o meu telefone ou da Cris, que aí eu te passo as informações, tá bom? Sim. Bem-vinda. Beijão. Beijo.